Oi, amores, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Bom, eu estou muito bem, graças a Deus. Eu sou Sara Andrade e hoje eu separei um tema muito especial para vocês, que é por que Deus está me fazendo esperar. Bom, esse foi um dos temas na comunidade mais votados. Inclusive, se você não participa da minha comunidade, vá lá participar, porque você tem a liberdade de escolher um vídeo. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. E que Deus abençoe o nosso estudo bíblico de hoje, que Deus abra o nosso entendimento. E sem mais delongas, vamos começar. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos 27, versículo 14. Bom, hoje eu separei 6 motivos pelo qual Deus está te permitindo a espera. Bom, o primeiro motivo é que Deus ele nos faz esperar para nós termos confiança total nele. Sim, isso é basicamente Deus nos provando, né? Porque assim, quando tudo acontece tudo rápido, corremos o risco de confiarmos em nós mesmos e esquecemos de confiar em Deus. E na espera aprendemos que não temos controle sobre tudo o que passa sobre a nossa vida. Então, lá em Provérbios 3, versículo 5, vai nos dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes no teu próprio entendimento. O que esse versículo quer dizer? Que nós não podemos confiar em nós mesmos, no que nós achamos, nos nossos achismos e no que nós deixamos de pensar, porque o nosso pensamento é em vão, mas nós temos que ter consciência do que nós vamos pensar a respeito e ter clareza dos nossos pensamentos quando nós oramos e pedimos confirmação a Deus. Às vezes vem pensamentos, mas a gente não deve seguir o que o nosso pensamento diz ou o que o nosso coração diz, porque o nosso coração é enganoso. E outro motivo pelo qual Deus está te fazendo esperar é para moldar o nosso caráter. Sim, o processo de moldação do vaso do oleiro, como um exemplo, Deus ele nos molda a passar por momentos difíceis. Por exemplo, provações, às vezes uma perda de algo que nós gostamos muito, sabe? E muitas das vezes queremos algo que ainda não estamos prontos para receber. Sim, às vezes a gente não tem maturidade para receber aquilo. E por muitas das vezes o Senhor Jesus nos faz esperar. Bom, um versículo semelhante a isso está lá em Romanos 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Bom, vocês estão vendo aqui que a tribulação nos produz perseverança e aumenta a nossa fé. Bom, gente, o terceiro motivo pelo qual Deus está te fazendo esperar é que Deus ele nos faz esperar para nos proteger de escolhas erradas. E às vezes pedimos algo que ainda não seria bom para nós. E Deus, em sua sabedoria, ele adia a resposta para nos poupar de dores futuras. Como Deus ele sabe do nosso futuro, dos nossos pensamentos. Às vezes a gente acha que algo é bom para nós, mas a gente não tem certeza se Deus quer aquilo. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já cheguei em fases que eu queria tanto uma coisa, mas tanto, que eu cheguei a me questionar a Deus por que ele não me entregou aquilo. E foi por isso que aí eu fiquei começando a pecar em pensamento, né? Por que Deus não tinha me dado aquilo? Sabe, filho mimado, quando o pai me dá alguma coisa? É tipo isso. Então, assim, eu já passei por várias fases cristãs, assim, de não de Deus, que eu já recebi. Então, assim, às vezes eu paro para refletir e pensar sobre isso. E é por isso que eu trouxe esse tema de vídeo para vocês, que a gente está sujeito a passar qualquer fase cristã na nossa vida. Que Deus vai dizer não, que Deus vai falar que aquilo não é da vontade dele. E vai doer, né? Porque o não de Deus dói. Mas depois a gente vai entender que aquilo veio para nos curar, não para nos ferir, né? Porque Deus ele é igual um pai, ele só quer o nosso bem. O quarto motivo pelo qual Deus está te fazendo esperar
é que Deus nos faz esperar para aumentar a nossa fé. Sim, é inclusive sobre isso que eu também quero falar. Que a fé, ela cresce na medida em que somos desafiados a crescer nele. Sabe, quando esperamos, estamos exercitando a confiança que Deus é fiel. Bom, quando estava orando para o Senhor Jesus me curar, eu cria que eu já estava curada. Tipo, eu tinha convicção de que o Senhor Jesus ia me curar. Tanto que chegou um certo dia em um culto, eu não esperava que isso ia acontecer, mas eu tava ali em adoração ao Senhor. E aí, gente, um irmão veio até mim e falou que eu estava buscando por uma cura, né? Ela tinha sido uma cura. Foi aí que eu recebi a oração dela. Ela falou que a partir daquele momento eu ia me sentir outra pessoa, eu não ia sentir mais as coisas horríveis que eu sentia. Realmente, gente, o Senhor Jesus me curou de tudo que eu tinha, sem deixar sequelas, sem deixar sinais, sem nada voltar, né? Porque quando o Senhor Jesus cura, nada, sabe, nada é do mesmo jeito. Então, assim, ele cura por completo, né? Ele é o médico dos médicos. Gente, quando eu era criança, eu era fanha, não falava direito, as pessoas riam, zombavam de mim. Já passei por várias coisas na minha vida. E as pessoas hoje em dia perguntam se eu já fui ao fonoaudiólogo. Mas o meu fonoaudiólogo é Jesus. E ele, sim, ele pode curar a voz, ele pode fazer o mudo falar. O nosso Deus, ele tem poder para muitas coisas. E, gente, o quinto motivo pelo qual Deus faz esperar é porque ele tem um tempo perfeito para determinada coisa chegar à nossa vida. Então, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E ele sabe quando e como agir para que tudo coopere para o bem. Bom, Deus é perfeito em tudo que ele faz. Ele sabe o momento certo. E às vezes nós não sabemos, mas a gente quer tudo no nosso tempo porque a gente é teimoso. Em Eclesiastes 3:11 nos afirma que tudo fez formoso em seu tempo. E para finalizar, o sexto e o último motivo pelo qual Deus está te fazendo esperar é que Deus nos faz esperar para nos preparar para a promessa. Então, a bênção exige preparo para ser bem administrada. Às vezes o processo é mais importante do que a conquista. Eu já passei por momentos que eu, sabe, me questionei tanto, porque há momentos que a gente fica se perguntando, meu Deus, por que minha vida é assim? Eu oro tanto, eu busco tanto, mas é neste momento que Deus quer moldar a gente, né? Para mostrar que nada é do jeito que a gente quer e nem do jeito que a gente imagina, é tudo na hora que Ele quer, porque às vezes a bênção em um momento que às vezes a gente nem tá preparado, mas Deus ele só manda a bênção no momento certo, porque senão a gente não vai ter maturidade para lidar com tudo isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do estudo bíblico. Ficou um pouco grande, né? Porque eu contei um pouquinho, né, da minha história, das minhas experiências. Clique em gostei, se inscreva no canal, deixe um comentário, compartilhe esse estudo bíblico com mais alguém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e tenha um ótimo dia na paz do Senhor. E me siga lá no meu Instagram também. Um beijo, meus amores.